Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos reunidos em pensamento para a realização do Evangelho no Lar. Esse momento tão importante de estudo, de reflexão. Inicialmente, vamos pedir a Deus, nosso Pai Criador da vida, ao nosso irmão e Mestre Jesus, nosso modelo e guia, aos Espíritos de Luz, mentores da nossa Casa Eulálio Nogueira, que sempre nos dão amparo e proteção neste momento. O Evangelho de hoje é do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. No item 4, Jesus na casa de Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu numa figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, Zaqueu desceu e recebeu-o gostosamente. E vendo todos isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede na casa de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres a metade de meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhes Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Irmãos, essa passagem aqui é uma parábola muito rápida, mas nos faz entender o verdadeiro significado da missão de Jesus, o enviado, Filho de Deus, em que ele não fazia distinção entre pobres e ricos. E aqui o que percebemos é que, nesse capítulo, que não se pode servir a Deus e a Mamon, Mamon, um termo derivado da Bíblia, né? Está relacionado à riqueza material, à cobiça e principalmente ao dinheiro. E Zaqueu, sendo um publicano, né, que arrecadava impostos e taxas, inclusive eram chamados de coletores de impostos, não eram bem quistos pelos demais naquela época. E Jesus fez propositalmente a sua intenção de pousar na casa de Zaqueu para demonstrar que ele, como enviado de Deus, não poderia fazer então essa distinção. E até mesmo para repassar a Zaqueu a ideia que o que ele tinha conquistado, essa riqueza material, não lhe pertencia, já que era concedido a ele e ele não poderia desfrutar eternamente daquela riqueza. E o que importava, sim, era que ele fizesse um bom uso daquela riqueza material junto aos seus semelhantes. E é o que esse capítulo deixa, e nos próximos itens veremos, que Jesus nos mostrou, como enviado de Deus, que a riqueza ela é importante. A riqueza material ela desenvolve a ciência e tantas outras áreas que necessitamos enquanto aqui encarnados. Mas sim, o bom uso dos detentores da riqueza material,
Isso que é o importante. O bom uso, principalmente nos momentos de necessidade extrema, podemos até comparar com o momento que estamos vivenciando em função da pandemia, em que nos impulsiona e nos direciona a um olhar mais atento perante os nossos semelhantes. Então Jesus, naquela época, ele já tinha essa preocupação de buscar, de uma certa forma, aproximar as criaturas, tentando nivelar, e aqueles mais extremados, como Zaqueu, fosse direcionado para o eixo, rumo ao caminho que leva a Deus. Com essas palavras, então, fica realizado o comentário desse pequeno trecho, dessa passagem do nosso Evangelho de hoje, que é muito importante. Todas as passagens aqui são importantes, e essa, mais uma vez, nos deixa essa pequena reflexão. Agora, num segundo momento, então, irmãos, vamos mais uma vez elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos Espíritos de luz que estão nos acompanhando, para fazermos um pouquinho de caridade, irradiando essa luz divina que estamos recebendo nesse momento, aos nossos irmãos necessitados. Vamos pedir pelos trabalhadores, pelos frequentadores, pelas pessoas que se aproximam da nossa Casa Eulália Nogueira. Vamos pedir também pelos irmãos que constam na nossa lista de irradiações do Grupo do Evangelho, irmãos encarnados e alguns que já desencarnaram, que todos sejam atendidos. Todos, sem exceção, sejam atendidos nas suas necessidades, conforme o seu merecimento. Vamos pedir pela fluidificação das águas, a água que é a fonte de vida, que seja colocado nela, nas águas que temos nos nossos lares, o remédio necessário para atender às nossas necessidades do corpo físico e do nosso equilíbrio espiritual. Vamos pedir pela limpeza dos nossos lares, que os nossos amigos espirituais façam a retirada das negatividades, dos fluidos densos, e que tornem os nossos ambientes mais puros, mais salutares, somente com energias boas. E em falando em energias boas, vamos irradiar também aos nossos irmãos, profissionais da área de saúde, que de longa data vêm trabalhando incansavelmente no combate a essa pandemia, que todos eles sejam fortalecidos na fé, na esperança de que um dia tudo passará e que Deus, que Jesus, amado Mestre, e os Espíritos de luz levem o conforto e a serenidade a esses irmãos. Mais uma vez, então, agradecemos esta oportunidade por estarmos aqui com saúde, em paz e em harmonia. E que os próximos dias nos deem a certeza de que estaremos bem, porque estamos junto com o Pai Maior e Deus no comando. Que assim seja. Uma boa noite a todos.